Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje nós vamos tratar, na continuidade do 7º mandamento, assim como nós falamos do 10º, mas hoje propriamente é o 7º, que a gente vai tratar das relações de trabalho. Nós não podemos ir tão longe, porque se a gente for falar de tudo que compõe a questão das relações de trabalho, e nós teríamos um curso só para falar disso, só para tratar disso. No entanto, como a igreja tem a sua dimensão do ensinamento social, ela trata a partir do parágrafo 2426, é lógico que está em todos os documentos a partir da Rerum Novarum, mas nós vamos ficar com o catecismo, que vai falar ali o básico que você precisa entender e que são alguns pontos chaves que hoje parece que o povo esqueceu. Porque quando a gente começa a falar de trabalho, das relações de trabalho, e isso fica muito evidente nos discursos, e nós vamos fazer uma atualização honesta, você vai entender o que eu quero dizer, deixa eu só finalizar, que quando a gente começa a falar sobre trabalho, relações de trabalho, começa-se as brigas políticas, porque muito está relacionado por causa de desemprego. O desemprego tem aí aumentos e diminuições, ele tem as suas mudanças nas estruturas do trabalho, e aí vem o que eu digo sobre a honesta atualização. Não é modificação, eu não vou modificar uma palavra, inclusive eu vou ler muito hoje do catecismo, mas se eu sentir que as palavras estão tratando de relações de trabalho, isso poderia acontecer, porque este catecismo é de 1992, então se eu compreender que alguma coisa está falando do trabalho, observando a época, eu vou trazer o que a gente tem hoje nas relações de trabalho. Porque não é igual. Às vezes eu escuto alguns políticos falando sobre algumas regulações de trabalho, como é que tem que ser, como eles entendem que tem que ser, e eu acho isso engraçado, porque eles não estão atualizados. A princípio, é essa sensação que eu tenho. Mas a verdade não é que eles não estão desatualizados. Eles aparentam um estar desatualizado, porque tem como a sua política um controle maior do Estado. Você vai ver que o catecismo menciona o Estado. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, você católico, não pensa que esse negócio de Estado não existe, o Estado é o ladrão, não. Se existem, lembra que nós explicamos os modelos de governo. Você precisa entender que na República os dois modelos são ruins. Os dois modelos são frágeis demais. A tal da democracia, cujo qual ela consta na República, ela é a República ou ela é o Estado, não é tirânico, mas vamos dizer assim, Estado ditatorial. E quando você não tem uma democracia funcionando, a República imediatamente ela cai nesse problema. Mesmo que você não tenha um poder verdadeiramente lá, o político que vai lá e toma, sei lá, Nicarágua, Venezuela. Mesmo que você não tenha isso, você tem uma queda de qualidade. Por isso que a todo momento, jornalista, político de um lado, político de outro, fala de risco à democracia. Sim, a democracia sempre está em risco. O que não falam para você, Porque o que falam para você é que a democracia está em risco quando não é o político que eles gostam. Mas está sempre em risco. Sempre existe um risco, porque algum dos três poderes pode se ceder e começar a agir de modo arbitrário. E isto é diminuir o poder dos outros. Isto é uma das coisas que pode acontecer. Você pode ter o aumento de poder de algum grupo que tem força de mercado, alguma empresa que fique muito grande
E ela começa a ter uma influência e um poder muito grande dentro dos poderes para a administração de um governo de um país. Isto já é um risco à democracia também. Você pode ter grupos de interesses ou até o crime que, de tão organizado que se faz, começa a ter influência dentro da política. E isso também é um risco à democracia. Você pode ter, né, a própria mídia, que pode ter certos interesses, atender agências internacionais ou também atender ao crime, né, de modo velado, lógico, não vai nunca declarar um negócio desse. Mas isso também é um risco à democracia. Então, muitas vezes você pode ouvir, é um risco à democracia, da boca de quem está colocando a democracia em risco. É muito provável que nos últimos anos você ouviu muito essa frase. E talvez quem a pronunciou estava colocando a democracia em risco. Então, as relações de trabalho que nós vamos trazer aqui, elas dependem de diversas variáveis. A igreja não vai explicar ponto a ponto como é que uma empresa tem que trabalhar, mas ela vai dizer como é que deve ser pago o salário, se deve ser pago alguma coisa ao Estado, né? Mas ela fala que o Estado tem que ter um imposto gigantesco. Não. Tem que estar de acordo, de modo que isto não, né, suprima, não oprima o seu povo, né? Não seja uma coisa, né, de forçar o povo a ser totalmente dependente do Estado. É isso que a igreja diz. Mas a igreja defende que o Estado deve existir. O Estado é importante. Então você não é um liberal, né, tá, senhor católico? Você não é um liberal que pensa que o Estado não deve existir, imposto é roubo, nada disso. Né? O imposto é necessário. O quanto de imposto, né, eu acho que quando você olha para o Brasil, você vê que tem alguma coisa errada. E na cabeça de político hoje em dia, parece que eles só veem isso, né? Para nós conseguirmos fazer algo para o país, precisa aumentar os impostos. Não, meu querido. Diminui os impostos e apenas organize a sociedade para crescer, para enriquecer. Todo mundo enriquecendo, vai melhorando, a qualidade de vida e outras qualidades vão melhorando. Você vai tendo mais possibilidades, né? Se as coisas aumentam, se aumenta o consumo, também vai aumentar a arrecadação. Mas pensa-se em controlar, né, o consumo e outras coisas, fazendo certas alegações, às vezes aparentemente plausíveis, e faz-se um controle maior porque precisa se regular toda a sociedade, precisa se regular todos os trabalhos, precisa se regular todos os entendimentos, precisa regular até as palavras têm de ser reguladas, porque aí sim nós temos verdadeira liberdade. Coisa nenhuma. Você vai regular tudo, você vai controlar. Você é o controlador. Você começa a dizer o que é, o que não é. Né? Hoje você controla, né, pensando aqui, né, na cabeça de quem vive dizendo que tudo tem de ser regulado por isso, por aquilo, por poder, por checador, por algum órgão estatal. Não. Então quem pensa assim, hoje fala de relações de trabalho, fala de algumas discussões políticas de internet, amanhã vai falar até do que a religião tem que dizer ou não dizer. Então esse é o grande problema, porque ela começa a crescer, inchar, inflar demais. Amanhã começa a achar que é Deus Todo-Poderoso nessa terra e dizer o que nós devemos ou não devemos. Então este é um problema. Então evite-se esse tipo de coisa, evite esse tipo de ideia que temos aí. Bom, vamos para as atividades. Atividade econômica. Desenvolvimento das atividades econômicas, 2426 do Catecismo. Tá? Se você tem, vai lá e pode pegar. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. Ok? A vida econômica não visa somente multiplicar bens produzidos e aumentar lucro ou poder. Ela veja, a igreja não está dizendo que não vai ter lucro, está dizendo que não aumenta.
aumenta, acaba aumentando uma certa influência e tudo mais. Mas, antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica... Métodos próprios. A atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. Lembra que eu havia comentado que o liberalismo tem um problema? Dele dizer que o mercado regulará tudo automaticamente. Quando o cara começa a olhar a partir da regra, ou do mercado, ou da liberdade, no sentido do indivíduo, ele começa a chegar nessas conclusões aqui. Ele fala, não, o mercado é autorregulatório, ele não vai ter alguém que vai conduzir, vai pôr no papelzinho. Isso é uma ilusão. Mas como ele começa a pensar assim, a segunda coisa que ele fala é, como a coisa se autorregula, nós não podemos dar um condicionamento moral. Né? Então muita gente às vezes se acha muito católico e se apresenta liberal economicamente, não entende que o problema é aqui. Ele vai chegar e vai dizer assim, não, se o mercado entende que não há problema, não há problema. Então não tem problema moral. Porque nós não podemos dar um condicionamento moral, porque se nós dermos um condicionamento moral, a gente vai intervir na vida do indivíduo. Então, isto não é visto pelo mercado, tá? O mercado não acredita nisso. O mercado não acredita nisto hoje. O problema do mercado não é que ele é liberal nesse sentido, ele é liberal em outro sentido. Ele é liberal no sentido de que ele entende que ele regula e o que ele disser que é moral, o que ele não disser não é. Não, nós estamos seguindo verdadeiramente os direitos humanos. E aí começam as estranhas campanhas, né, que aí eles nas redes sociais mudam a corzinha dos seus logos, né, determinam certas políticas para atender um grupo ou outro. E, no entanto, isto não ajuda. No fim das contas, eles acabam submetendo e forçando os grupos das empresas, os funcionários, às vezes a quebrarem sua consciência. Né? Às vezes a sua consciência vai embora. Eles acabam indo contra aquilo que eles acreditam para não ser demitido. Ou simplesmente, grande parte faz isso, né? A empresa entra nas suas campanhas para grupo tal, para minoria não sei o que, para tal ideia, para tal plano, e todo mundo se cala e fala assim, nem vou me envolver nessa campanha, vou ficar na minha, né? Afinal de contas eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para fazer política. E deixa a empresa fazer sua politicagem, né, fazer de conta, porque no fim das contas ela fica defendendo o grupo A, grupo B, grupo C, e por fim ela está só fazendo isso porque de algum modo ela acredita que aquilo vai dar algum lucro. Hoje em dia existe sim, além da Bolsa de Valores, uma política entre as empresas para que elas possam ser bancadas na Bolsa de Valores, para que elas possam vender e comprar para essas empresas. E tudo isso partiu de ideias dos governos, né, em geral, falando do governo mundo, nós estamos falando de Bolsa de Valores, então um negócio mundial. E vamos dizer assim como existem algumas políticas para apresentar balanços, para apresentar a composição, né, como é que a empresa lucrou ou não lucrou, ou, né, apresentando o seu balanço, mas apresentando outros dados factíveis para que as empresas não enganem o mercado. Existe agora um plano, né, que também é um plano social chamado ESG, que vai tratar de meio ambiente, vai tratar do social, vai tratar de todas essas coisas. Então, a empresa, quando você fala assim, mas por que essa empresa, sei lá, empresa de chocolate, empresa de carro, entra numas campanhas que você fala,
Mas não faz sentido, ele não vende produto para todo mundo. Por que está fazendo um comercial focado num nicho, num grupo de pessoas? Não era o correto, não era vender para todo mundo? Por que você está fazendo esse comercial só para uma turminha? Né? Eu não me identifico, eu não vou comprar teu produto. Exatamente isso, porque ela não está fazendo comercial para você. Quando ela faz esse comercial e coloca, olha, estamos colocando tal tipo de pessoas nesse comercial, né? Então, olha, o nosso produto é um produto que respeita as pessoas, é um produto inclusivo e ele está de acordo com as políticas ESG, né? O que é ESG? Talvez você fale, mas ESG é um termo em inglês que vai ter, é uma sigla, na verdade, né? É um termo, é uma sigla. É uma sigla que significa, eita, nós, quando a gente clica aí as coisas não vão, aí ajuda bastante a gente, viu? Isso. O que é ESG? É uma sigla que vai dizer o quê? É um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Então ela vai tratar de fatores ambientais, fatores sociais e de governança. Então tem a questão da governança da empresa, tem questões sociais que ela vai se envolver e tem o meio ambiente, que inclusive é o environment, né, que é meio ambiente. Né? As empresas estão seguindo o ESG. Se você não sabia, agora você já sabe que as empresas não estão nessa ideia liberaloide, mas elas, como num princípio liberal, elas entendem que o mercado pode reger e definir, e já que os governos estão seguindo e que existem grupos políticos supranacionais, então as empresas, que muitas vezes são muito grandes, também precisam seguir isso. É claro que esta política ESG veio de uma empresa gigantesca, e você pode pesquisar, procure aí a BlackRock, entendeu? Rock não é de R-O-C-K não, é R-O-C, então é BlackRock, né? Procura aí que tu vai achar, vai ver o tamanho dessa empresa, que ela cuida de ações, ela cuida assim de muitas e muitas e muitas e muitas empresas no mundo. É gigantesca essa empresa. E foi daí que saiu, né, para que pudesse haver um controle. Peraí, nós vamos controlar ações? Não, então vamos dar uma política aqui para essa galera. E daí que surgiu o ESG, inclusive para empresas aqui nacionais. Tá bom? Então a coisa é muito mais profunda do que você achava. Só que no que eles dizem estar defendendo, né, fatores sociais e ambientais, eles estão caindo em idolatria, estão caindo em pecado. Né? Em pecado em que sentido? No sentido de que eles acabam defendendo aquilo que não é correto. Né? Querendo fazer o bem para o mundo, acaba fazendo o mal que não gostariam de fazer. Né? Só que, como o que os rege não é Deus, os princípios são outros, vai partir da própria cabecinha, não vai funcionar, é claro que vai dar errado. Então, o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente, a obra da criação dominando a Terra. Veja, o trabalho ele é importante, o trabalho nunca foi o castigo. Tem gente que fala, o pecado foi o castigo. Não, não foi o castigo. Você não foi castigado por Deus a trabalhar. O que mostra que o homem teria tormentos, teria dificuldades, né? O suor do rosto, exatamente porque ele largou o Deus, e ao largar ele encontra todas as outras dificuldades e todas as perdas. O trabalho era necessário, o próprio Adão trabalhava já, tá? O trabalho é, pois, um dever. Um dever. Quem não quer trabalhar também não há de comer. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos.
também pode ser redentor, suportando a pena do trabalho unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário. O homem colabora de certa maneira com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz cada dia na atividade que é chamada a realizar. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Vamos entender uma coisa aqui, que é importantíssima. Minha criança, a vida não é feita só de direitos. Você tem um dever. O trabalho, aqui está marcado, é um dever. Cumpri-lo mal é errar no 7º mandamento. Você, que eu vou usar o termo, não era o termo correto, mas assim, já que é assim que se identifica aquela pessoa que não quer trabalhar, né, que também não deve comer, como diz São Paulo, o tal do vagabundo. Né? Então, vai trabalhar. Né? Faça o seu dever. Leandro, não gosto do que faço, mas é o que está sustentando a sua família, é o que está sustentando a sua vida, é o que está sustentando, né, a sua pizza de feriado, é o que está sustentando o estudo do seu filho. Ai, Leandro, mas é tudo tão pesado, eu não gosto do que eu faço. Meu amigo, você está fazendo. Aqui coloca o Cristo crucificado exatamente para você entregar isso daí. Ai, mas eu queria tanto isso, mas se você não tem... O grande problema, eu vi essa semana, por causa de um problema que tive aqui, né, um problema não eu, né, mas no condomínio onde eu moro, um problema muito sério que o condomínio atingiu todos os moradores e alguns moradores foram muito mais atingidos. E a pessoa falou, é a realidade, nós não temos, já aconteceu, já perdeu isso, já perdeu aquilo, já não sei o que, já complicou, é o que aconteceu. Já está ocorrido, já ocorreu o fato. O que dá para fazer é agora trabalhar para resolver. Você não gosta do que você faz? Então, corra atrás do que você precisa fazer para mudar de área. Ah, Leandro, mas vai dar muito trabalho, eu vou ter que estudar. Se vira, meu amigo. Eu hoje, na minha idade, eu gosto muito do que eu faço. Eu já houve o tempo, não na empresa que eu tô, muito antes, que eu achava que eu não gostava de algumas coisas que fazia. Mas de uns 10 anos, já tem uns 10 anos aí, isso passou. Incompreensão, eu sempre fui muito trabalhador. Mas a gente sempre tem aquelas coisas de molecagem, sabe? Ah, não precisa. Ah, não, isso é chato. Ah, não, mas fazer isso aqui pra quê? No meu cargo. Para de ser bobo. Para de se achar. Ai, mas eu estudei, como é que eu posso fazer isso aqui? Aí, faça o que tem que fazer. Se coloque, né? Ai, mas o senhor não conhece a empresa que eu trabalho. Não conheço. Não sei onde você trabalha. Mas eu quero que você entenda muito além da sua empresa. Sai dessa bolha primeiro. Estoura essa bolinha aí e entenda o seguinte, né? A igreja, quando ela fala que é um dever seu e acabou. Ela não está preocupada onde você vai trabalhar. Onde você vai trabalhar, aí são as suas escolhas. Ah, mas eu não escolhi estar aqui. Como não? Você está aí. Se você está trabalhando nessa empresa e diz que não gosta, mas saia. Ai, não posso sair. Então, peraí. Você já escolheu, cara. Você já escolheu. Ai, mas paga muito pouco. Você escolheu essa empresa. Entende? Então, a partir do momento que você está aí, dedique-se. Ai, mas psicologicamente eu não estou bem. Então aí você precisa se cuidar. Tem muita gente que acaba, em algumas empresas, eu já vou falar do empresário, mas tem muitas empresas que são realmente muito difíceis, que as pessoas acabam tendo problemas que atingem realmente a psique humana, que aí dá aquelas crises de ansiedade, síndrome do pânico, que a pessoa está trabalhando, entra em uma estafa, aí tem outros nomes aí que eu não vou lembrar agora, outros males. Acontece, eu sei que acontece, mas assim, antes da gente botar a culpa no que acontece da empresa, a empresa vai ter a culpa dela, é o pecado dela. A gente precisa pensar agora no seu.
Veja, todas as vezes que eu faço vídeo aqui, eu estou pensando na sua salvação. Então, se você é empresário, calma que vai chegar a tua hora, a gente já vai conversar. Mas você que é funcionário, é um dever trabalhar. É um dever cumprir sua função. Ninguém te obrigou a estar ali. Você não é ameaçado de morte. Se você é ameaçado de morte, então o que nós temos não é um trabalho. Nós temos alguma coisa análoga à escravidão e você tem que denunciar essa empresa. Você está sendo ameaçado de morte, sei lá, Não, não pode, isso aí não pode, né? Está sendo assediado por alguma coisa, está sendo usado, então temos um crime terrível. Não é isso o problema. Se é isso que está acontecendo, você está sofrendo na mão de um criminoso. Agora, se não é isso que está acontecendo, tem a pressão, tem tudo mais, você não está bem, você precisa se cuidar. Talvez realmente você tenha que sair dessa empresa. Mas você vai ter de fazer a escolha, porque hoje, enquanto eu estou falando com você e você menciona que você tem os seus problemas e as suas dificuldades, você gostaria de fazer algo que você não está fazendo, você vai ter que tomar coragem, porque no momento esse negócio está te matando. Você está ficando mais doente, então a escolha continua sendo sua. O dever de cumprir aquela função, o dever de trabalhar continua sendo seu. Entende? Que ao mesmo tempo que a gente está num problema, às vezes, que atinge realmente a psique humana, a pessoa fica doente, às vezes, muitas vezes até fisicamente, acaba tendo outros problemas, da mesma forma, a responsabilidade não deixou de ser sua. Porque você não quis sair do cargo. Né? Porque ao mesmo tempo que você está perdendo a saúde, o sono, está ficando mais cansado, está ficando ansioso, está ficando com medo, ao mesmo tempo você recebe um salário e você não está querendo renunciá-lo. Mas você não está em condições, então realmente é hora de decidir. Se esse trabalho não está te fazendo bem, essa empresa não está te fazendo bem, os colegas de trabalho, isso não está te fazendo bem, está na hora de sair. Precisa ter essa coragem aí. Entende? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está reclamando, você justifica um erro seu. E o correto não era justificar o erro. Esse negócio não está me fazendo bem, isso está me deixando doente, eu vou sair. Mas você olha para o seu salário, você olha para... mas eu tenho outras coisas para pagar. Então, você precisa realmente se cuidar da sua saúde, né? Fazer terapia, precisa... Se você estava afastado da igreja, vem para cá, vem rezar, venha se colocar na presença de Deus, venha apresentar a sua vida, esse estado de vida que você escolheu. Muita gente casada ou está solteiro e está ganhando a vida, mas precisa apresentar isso para Deus. Entende? Eu estou colocando aqui, tentando ser o mais tranquilo possível, entendendo todas essas crises que acontecem com você, profissional, trabalhador. Mas o trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Para ser santificação, você precisa agora largar as coisas no sentido de apego e se tornar verdadeiramente sincero ao que você quer. Falta esta sinceridade, né, de querer servir a Deus no trabalho. Não pode ser só, não, mas todo dia eu agradeço a Deus, eu faço a manhã da gratidão, mas trabalha que nem um sem vergonha. Não se coloca para trabalhar, só enrola. Né? Eu nem estou falando de proatividade, né? Porque, não, proativo, cara que faz muito além. Não, você trabalha bem. O que você foi chamado para fazer, faça o que tem de ser feito. Entendeu? Não enrola, não dá jeitinho, não queira atalho, resolva o que tem de ser resolvido. É dever, é seu dever fazer aquilo que você foi contratado para fazer. E se você não faz a sua entrega, a entrega do mês, aquilo que você é chamado a entregar mensalmente, né? Porque a grande maioria das pessoas que trabalham, né, tem, né? Seja venda, seja entregas gerais, no meu caso, né, que é entrega de obrigações
acessórias de impostos. Eu trabalho com impostos. Nós vamos falar de impostos em breve. Porque o povo está discutindo isso. E essas discussões políticas às vezes confundem as pessoas começam a discutir e não sabem como é que pagam, aonde pagam, por que pagam. É lógico que a gente vai falar o mínimo que você precisa saber. Vai ter até esse nome talvez, o mínimo que você precisa saber sobre impostos. Então aí a gente vai falar dos impostos em geral, dos encargos, todas essas coisas, porque o povo fica tudo perdido. Mas vamos lá, vamos falar de trabalho. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. Está dentro de você. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Olha aqui. Não seja workaholic. Não use o trabalho para se esconder. Não use o trabalho para se esconder das suas funções, talvez, muito provavelmente, principais, que é a educação dos seus filhos, a santificação do lar. Isso. Homens e mulheres. Santificação do lar. Cuidar do marido, cuidar da esposa. Educação dos filhos. Estado de vida. O seu estado de vida. A sua vida cotidiana. Empreende o seu trabalho, se você estuda, eu estudo, e a família. Isso aí é missão sua, não é missão do padre. A missão do padre é cuidar da comunidade. Aí você está na comunidade, ele vai cuidar de você também, mas você precisa cuidar da sua família. Igreja doméstica funciona assim. Vida cotidiana. Não tem frescura, não tem esse negócio, e não fique pensando assim, não, mas eu sou um evangelizador, eu prego, eu vou para tantos lugares. Não quero saber disso. Você é vocacionado, você se casou, você não é religioso, você não é padre. Então, eu não quero saber se você tem canal no YouTube, se você prega no Brasil inteiro, se você não tem isto como um trabalho, quer dizer, se isto não é o sustento da sua família, então você está errado. Porque você está largando a sua família, você está largando os seus filhos, você está deixando de educar, você está deixando de cuidar de sua mulher, ou está deixando de cuidar do seu marido, está deixando de cuidar dos seus filhos, não sei se é homem ou se é mulher, para ir para retiros, evangelizações e pregações e não sei aonde, e você está largando aquilo que é sua missão, o cotidiano. Por quê? Porque aí no trabalho talvez você até vai, está trabalhando, mas você está deixando para lá aquilo que é sua missão primordial e muito mais importante. O que vai adiantar evangelizar um monte de gente e seus filhos? Não. Fala aí. Não, os filhos Deus cuida. Não. É você que cuida. Para de se esconder atrás de evangelização. Tá bom? Eu sei que muita gente não gosta. Muito evangelizador, muito pregador, muito cantor, por aí vai ficar chateado, mas a verdade é essa. Se você está largando família, não estou falando que não, mas eu tenho retiro uma vez por ano. Não é isso. É a pessoa que está trocando e se escondendo atrás dessas coisas. Assim como a pessoa que está se escondendo nas horas extras para não cumprir a sua função de pai ou de mãe. Não está cumprindo a função de marido, de mulher, dentro de casa. Não está, porque está se escondendo no trabalho. Está lá, sol a sol. Quando chega, está todo mundo dormindo. Quando sai, está todo mundo dormindo. Vai para o trabalho, não sai de lá. Está sempre no trabalho. Tudo se resolve no trabalho. Tudo é feito no trabalho. Tem alguma coisa errada aí. Você está se escondendo de alguma coisa. Cuidado com essa mentalidade do workaholic, que só vive para o trabalho. Então, o trabalho é para o homem, não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar-se a si, aos seus bens, como para prestar serviço à comunidade humana. Quando você está trabalhando,
Este seu trabalho precisa ser um bem para a sociedade. Tem certos trabalhos que não são dignos de se fazer. O homem não pode, o homem e a mulher, né? Estou falando da humanidade. Não deve cumprir funções cujo qual isto não é um bem à sociedade. Então existem profissões e funções que são más? Existe. Né? Você não pode, meu amigo, chegar aqui pra mim e falar que está se prostituindo, que você está, sei lá, ator de filme pornô e achar que está tudo bem. Não, porque eu estou pagando um ótimo salário. É imoral. É imoral. Por quê? Porque tem toda uma consciência, tem todo um problema social que você está gerando aí. Então, isso aí vai dar problema. Cada um tem direito de iniciativa econômica, quer dizer, empreender, ó. Cada um usará legitimamente de seus talentos para contribuir para uma abundância que seja de proveito para todos e para colher os justos frutos dos seus esforços. Olha aí, a igreja não é contra se lucrar não, filho. Você é empresário, tá vendo? Não é contra você, que é MEI, né? Microempreendedor individual. Não é contra você que está querendo abrir uma franquia. Não é contra você que quer ter uma empresa, ou que tem já uma empresa. Não é contra empresário. Já não é contra empresários, ao contrário. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. Né? Você tem um produto, um bom produto, ofereça à sociedade. Vai gerar um bem. Inclusive o nome é esse, são bens. Né? Duráveis ou não duráveis, não dura muito, né? A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. A complexidade da vida, o negócio não é tão simples assim, a igreja sabe que isso é complexo. Assim se explica o surgimento dos conflitos que caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar estes últimos pela negociação que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social. Os responsáveis pelas empresas, os representantes dos salariados, por exemplo, organizações sindicais e eventualmente poderes públicos. Hoje em dia, muita gente também não tem utilizado de representação. As pessoas, em geral, até é um desgaste com o tempo por conta do mau atendimento dos sindicatos. Os sindicatos que vão mais preocupados com qual é a porcentagem que ele vai receber do que propriamente como ele vai colaborar e ajudar a sociedade com este bem, com o ajudar tal grupo de empresas, porque os sindicatos costumam atender um lado específico. Então você tem o sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos programadores, sindicato. Você tem sindicato para tudo. Você tem até sindicato sindicalista, viu? Existe até isso aqui no Brasil, é uma festa. Mas tem muita gente que hoje em dia não quer usar esse tipo de representação. Não gosta nem de político, não gostaria nem de ser representado por ele. Mas é assim que funciona. Então, tem de haver empenho nas negociações para que fique bom para todo mundo. Nem só a empresa ganhe e nem só o funcionário ganhe e a empresa não tenha lucro, e aí depois vai ficar ruim para todo mundo. Existe uma responsabilidade, existe a necessidade, e como eu li, de pagar um salário justo ao qual ele possa cuidar verdadeiramente da sua família. Então sim, tem muita empresa que paga muito abaixo. Mas se eu pagar o valor, eu não vou conseguir, Leandro, pagar os meus funcionários e pagar tudo que eu tenho. Eu sei, porque tem um terceiro aí que a gente vai falar agora, que ele está no negócio, ele precisa entender que ele precisa diminuir isso daí para que você possa ganhar mais e pagar melhor o seu funcionário, porque é inaceitável que com a quantidade de impostos e contribuições que se coloca de carga tributária sobre o funcionário, como é que uma empresa que paga 2 vezes um funcionário, como assim, Leandro?
paga. É mais ou menos assim. Ela paga R$1.000 para você, ela vai pagar mais R$1.000 inteirinho pro governo. Aí algumas pessoas dizem, mas se não pagasse R$1.000, ela não ia pagar mais de R$1.000 para você. Então, aí o erro é dela. Hoje ela vai ficar justificando, dizendo que o governo cobra 2 vezes. Quando o governo começa a reduzir essa carga que ele quer ganhar, ele reduz isso para que o povo ganhe. É assim que o povo ganha, tá? O povo não ganha com discurso. Discurso não dá vitória para a população. O que dá vitória para a população é você melhorar as condições de trabalho, mas as condições ao qual ela possa ganhar mais. E não apenas ela, as empresas também. Porque as empresas que movimentam o país, não é o governo. O governo administra, auxilia e não regula tudo e fica sempre olhando como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Vocês não são, não tem condição, não tem gente para isso. É só custo. O governo é só custo. Então, se o governo não entende isso, ele vai gastar mais, ele vai querer inchar mais e ele vai piorar as condições, que é o que a gente fala aqui. A responsabilidade do Estado. A atividade econômica, sobretudo da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico, político. Olha, precisa que o governo dê este auxílio, observe como as coisas estão acontecendo e até exista, né? Não sei, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho. Não é uma ideia ruim em si. Mas não tem em outros países. Ok. Mas os outros países possuem mecanismos, tá? Mecanismos jurídicos, acordos, ao quais funcionário e as empresas, e de certo modo o Estado, através da parte jurídica, conseguem conciliar e coordenar estas relações de trabalho. A gente não tem isso no Brasil. Eu entendo quando falam assim, se o governo não fizesse tal coisa, o empresário iria sacanear. Bom, tem gente que ia sacanear, mas quantos funcionários, eu falei agora, que sacaneia de não trabalhar? Aquela grande frase do jogador de futebol, eles fazem de conta que me paga, eu faço de conta que trabalho. Então, um está enganando o outro e ninguém assume. Então, nós não podemos viver assim. Não dá. Não vai dar para a gente viver dessa maneira. Então, veja. Ela supõe que sejam asseguradas garantias das liberdades individuais e da propriedade. Governo, liberdade individual, para que os profissionais possam ser valorizados pelas suas empresas. E o que mais? O que mais? Propriedade. Sem esquecer uma moeda estável e serviços públicos eficazes. A moeda tem que ser estável. Não pode ser essa loucura, né, que a moeda não consegue se estabilizar, o dólar cada vez mais alto, o euro também. Aí você começa a ter um monte de variáveis aí, porque aumenta tal produto, de repente explode o outro. Opa, peraí, então vocês não estão fazendo o seu trabalho, senhor governo. Está dificultando. E aí quando você também começa a facilitar que a propriedade da pessoa, seja ela rural, é legal que eu já começo do rural, territorial, urbana, algum problema tem o teu governo. Se você está possibilitando crimes contra o patrimônio privado, né, contra a propriedade privada, é um crime e um pecado. Esta culpa cai sobre o Estado, que está fazendo de conta que nada está acontecendo, não tem problema nenhum com a propriedade de ninguém. Então a culpa é tua. Você está passando pano para quem não deveria. E os serviços públicos são eficazes na sua cidade? Os serviços públicos do seu estado são eficazes? O serviço público que você olha pela internet te atende ou não? O governo olha para você a princípio assim: você é um criminoso, a menos que você prove que você não é. Se o governo está te olhando assim, se o governo tem algum problema. Então, como superaremos isso? Não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita. Como você não sabe, Leandro? Você está falando disso? Bom, eu estou trazendo os problemas, né? Isso tem de ser pensado por pessoas capacitadas que trabalham muitas vezes na parte pública e que sabem de
todos esses problemas que eu estou mencionando aqui. O dever essencial do Estado, no entanto, é assegurar garantias para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto do seu trabalho e, portanto, sentir-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. Quer dizer, o Estado tem que auxiliar a empresa e a empresa tem que auxiliar o profissional para que ele possa estar motivado. Não é, vamos fazer a festinha da empresa, vamos fazer um momento acolhedor e inclusivo. Não é isso, isso é bobagem. Você quer fazer festa, quer fazer momento inclusivo, isso é legal. Quando eu falo bobagem, entenda o que eu quero dizer. É bobagem em que sentido? De você achar que só isso vai resolver o problema da sua empresa e do Brasil. Não é. É trabalhar corretamente. E o principal, por mais que você possa dar algum prêmio, né, um reconhecimento, que é muito legal receber, eu recebi recentemente. É muito legal receber. Mas, de que adiantaria? E aí eu falo porque eu trabalho numa ótima empresa. De que adiantaria, né, ter os reconhecimentos, mas faltar todo o resto, né? A empresa não fosse uma boa empresa, não desse a estrutura de trabalho, não desse a qualidade de trabalho, ela dá. Então eu não posso reclamar, entendeu? Então eu tenho que trabalhar. Entende? Esse é o ponto. O Estado tem dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado. O Estado tem de olhar, mas não cabe a ele ficar regulando tudo. Não cabe a ele ficar, peraí, você tem muito dinheiro. Não, calma. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. Isto aqui não são os grupos ideológicos, tá? A gente tem que ler isso aqui à luz do 512, tá? Então, nada de liberalismo, nada de comunismo, nada de socialismo, nada de ideologia, nada de minoria enchendo o... Você sabe o que? Os responsáveis... Olha isso, ó. Isso aqui é 92, as empresas ainda não faziam isso. O que eu vou ler aqui. Tá vendo? A igreja já estava à frente dessa galera. Né? Já estava à frente. Os responsáveis têm perante a sociedade responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. Entretanto, estes são necessários. O lucro é necessário. Permitem realizar investimentos que garantem o futuro das empresas e garantem o emprego. Acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta, homens e mulheres, normais e deficientes, autóctones, imigrantes. Quer dizer, tá falando para todo mundo. Olha isso. Hoje o pessoal fala disso. Olha quanto tempo demorou. Repito, o catecismo é de 92. E agora que as empresas falam, não, do acesso, da acessibilidade para pessoas, por exemplo, né, os cegos, surdos, cadeirante, entre outros, né? E não, homens e mulheres têm o mesmo direito. É lógico que tem que ter o mesmo direito na empresa. Como é que pode tratar diferente? Não tem como, né? Os dois estão lá na empresa, exercem a mesma função. Eu trabalho na área fiscal e tem mulheres, inclusive eu sou coordenado por mulheres. Então, todo mundo vai ter ali o seu salário. Qual que é o cargo? É esse, o salário é esse. O seu cargo é esse, o salário é esse. E tem que ser um salário justo, digno, todo mundo tem que ser tratado igual. Quer dizer, ser respeitado. Respeito. Mínimo. Né? Não tem nada. Ó, é com uma sobriedade tremenda esse negócio aqui. O catecismo da igreja já resolveu o problema e os caras não leem isso aqui. Aí agora, você escuta as empresas falando que estão inventando a roda. Não, meu amigo, com 30 anos de antecedência a igreja já falava. Olha só, na verdade um pouco mais, tá? Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. Salário justo é fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. Pagar mal não é bom.
Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta ao mesmo tempo as necessidades e contribuições de cada um. Ora, por função, não é esse aqui é meu amigo. Né? As empresas não fazem isso. Tem empresa que faz, mas não é a maioria. As grandes empresas não fazem. Né? Empresas querem ser levadas a sério, não faz também, né? Levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum, a remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. Empresas, cuidado com as campanhas sociais que vocês estão fazendo aí, principalmente no mês de junho. Ela está indo contra o 6º mandamento. Tem cara de respeito, mas é só pecado, tá bom? O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. Então, o salário precisa atender, precisa garantir ao homem e seus familiares o recurso de uma vida digna, para que ele possa pagar os estudos, para que ele possa cuidar dos seus filhos e tudo mais. É isso que tem que ter. Se estiver pagando mal, não está atendendo, está todo mundo aí correndo atrás, mas ninguém consegue chegar em lugar nenhum, tá certo não. E aí olha que interessante, a greve é moralmente legítima, quando se apresenta como um recurso inevitável. Não tem jeito, tal, já tentamos todos os recursos, acordo não vai. Greve pode? Pode, nesse sentido. Mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável a greve quando é acompanhada de violência, aqueles protestos que estranhamente sai pancadaria, ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalhos ou contrários ao bem comum. Por isso que o sindicato caiu em descrédito, porque a gente começa a ver que os sindicatos têm ligação com partidos políticos. Ele não tem outro jeito, então fecha esses sindicatos. O sindicato deveria ser coordenado realmente por trabalhadores, não por profissionais do sindicato, né? Vamos parar e pensar aqui. Profissional do sindicato é o quê? É um cara que diz te representar, mas ele não trabalha na mesma área? Quer dizer, ele não tem a visão prática do que você faz? Ele é só um cara que faz acordos? Quem garante que ele não está ganhando mais do que você nesses acordos? Então, o sindicato deveria existir, mas ser coordenado anualmente, trianualmente, bianualmente, por funcionários destas empresas que ficarem ligadas a esse sindicato. Aí se reúnem, definem, negociam, porque aí realmente não dá para todos os funcionários ir falar com o chefe, né, com o presidente da empresa. Negociam com essas empresas e pronto, está definido. O sindicato está feito. E aí os próprios funcionários sabem as dores dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Eu acho que a coisa funciona muito melhor assim do que ter um cara que fala: eu represento esse grupo. Só dá ruim isso aí. Né? Porque esses caras viram profissionais do sindicato e fazem acordos às vezes muito estranhos. Não que não conseguem, viu? Aumento, consegue. Mas às vezes parece que ganham mais nesses acordos. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. Tem que pagar. Então, deve-se pagar imposto? Sim. Sobre o trabalho, para a questão de... Sim. Não está errado. O problema é o quanto paga. Privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem a sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos no seu lar. A falta de dinheiro causa certo desespero nessas pessoas. E precisam ser ajudados. Precisam. Então tende a haver realmente a responsabilidade do Estado de pensar como fazer para que os desempregados voltem a trabalhar. Voltem ao mercado de trabalho. Será que é aumentando imposto? Será que é fazendo mais impostos? Então tem que se pensar aí. Eu espero que agora tenha ficado claro. Eu fui lendo, né, aquilo que fala-se do trabalho, que é o mais básico que a gente tem, que está no catecismo,
para que você entenda onde é que as coisas estão. E veja que a igreja já falava do respeito pelo ser humano como um todo há muito tempo. Até do meio ambiente. Né? Que, mas tem o ESG hoje, então. Só que o problema é que o ESG está partindo de conceitos, às vezes, de não sei o que, por causa do aquecimento global. A gente nem sabe se realmente é isso. Mas ela está partindo desse princípio. Quando fala social, porque tem certos grupos que sofreram isso, sofreram aquilo. Aí eles se tornam mais importantes do que todos os outros e começam a ter mais direitos do que os outros. Né? Alguns animais são iguais, mas outros animais são mais iguais do que os outros. E aí a gente se vê envolvido em vários problemas. Aí a questão governança às vezes acaba ficando para trás. Por quê? Porque, não, isso aqui é mais importante. E aí a tal da responsabilidade social, ambiental, passa por cima muitas vezes de outros. Isso quando não ficam preocupados com questão de cancelamento. Eu falei que o cancelamento é um atentado ao 8º mandamento. A pessoa está cometendo pecado quando ela entra nessa campanha. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser bons trabalhadores, sim, empresários, bons empresários. A gente sabe também que tem muitas empresas que são novas e que ainda não conseguem pagar justamente, mas que têm de trabalhar da melhor maneira possível, da maneira mais correta, pagar os seus impostos, pagar os salários e sempre ter um acordo, sempre ter assim, uma sinceridade no trato, no lidar com os seus funcionários. Né? Que a gente não minta e nem que os funcionários enganem os seus chefes diante do trabalho que estão fazendo, diante daquilo que estão exercendo, para cumprir suas funções. Então é um dever de todos nós trabalhar, dar a vida sim, porque tem alguém que depende do nosso trabalho e que está na nossa casa. Para cumprirmos as nossas tarefas, o nosso cotidiano, né, o dia a dia, nós precisamos ter essa dedicação. A todos vocês, que Deus os guarde.